Pessoal, temos mais um exemplo agora que fala assim, ó, a derivada segunda mais duas vezes a derivada primeira mais a própria função é igual a zero. E ele pergunta o seguinte, se os itens A e B são soluções dessa equação diferencial. Equação diferencial, coisa que eu estava falando errado antigamente, me perdoa. Então vamos lá assim, ó, como eu preciso da derivada segunda e da derivada primeira, eu vou pegar o item A aqui e vou calcular as derivadas, tá? Então, ó, do item A para o item A, nós temos que a derivada primeira é igual ao próprio e elevado a menos t, vezes a derivada de menos t, que vai dar menos 1. Então, a derivada primeira vai ser menos e elevado a menos t. Beleza. Vamos para a derivada segunda. A derivada segunda é igual a menos o próprio e elevado a menos t vezes a derivada de menos t, que vai dar menos 1. Multiplicando isso aí, então eu tenho que isso aí vai dar e elevado a menos t, positivo. Perfeito. Agora eu vou substituir lá para ver se isso é verdade. Vamos lá, ó. A derivada segunda é e elevado a menos t, somado com duas vezes a derivada primeira, que tem um aqui menos, né? Então, menos e elevado a menos t, somado ainda com a própria função y, que é e elevado a menos t. Tudo isso aí é igual. Veja que aqui eu tenho e elevado a menos t. Aí aqui no jogo de sinal, menos 2e elevado a menos t, mais e elevado a menos t. Mais e elevado a menos t com outro e elevado a menos t dá 2e a menos t, menos 2e a menos t, zero. Sim, a primeira aqui é a solução. Verdadeiro. Vamos ver agora se o item B também é. Vou mudar de cor aqui então para não misturar muito, tá? Vamos fazer a derivada do item B, mas aqui é um pouquinho maior, ó. Vou colocar aqui item B, vou colocar aqui assim. Só que a derivada dele eu vou começar bem mais longe aqui, ó. Y'. Veja que aqui eu tenho uma função multiplicando outra função. É como se você tivesse f de t vezes a g de t. Duas funções, tá? E aí você vai ter que fazer aquela regrinha, né? Preserva a primeira, multiplica pela derivada da segunda, mais deriva a primeira, multiplica pela segunda. Vamos fazer essa regrinha aí, tá? Então vamos lá, ó. Primeira, conserva. Vezes deriva a segunda. Isso aqui vai dar e a menos t vezes a derivada de menos t, que é menos 1. Beleza? Somado agora, deriva a primeira, derivada de t é 1, vezes, conserva a segunda, e a menos t. Escrevendo isso aí de um jeito mais bonito, então aqui tem um menos, né? Então vai ficar menos t e a menos t, mais e a menos t. Perfeito, pessoal? Agora eu tenho que calcular a derivada segunda. A derivada segunda, ó, mesma situação aqui, ó. Conserva a primeira, menos t, multiplica pela derivada da segunda, vezes a derivada aqui da segunda, então vai ser e a menos t, vezes menos 1, que é a derivada do expoente. Então, conserva a primeira, vezes a derivada da segunda, mais deriva a primeira, que vai dar menos 1, e conserva a segunda, e a menos t. Agora aqui, né, mais a derivada desse termo, que vai ficar e elevado a menos t, vezes menos 1. Resposta final da nossa segunda derivada. A segunda derivada ficou então aqui, deixa eu olhar, tá aqui, né? Então aqui eu tenho menos vezes menos mais, então tá t e elevado a menos t, esse pedaço já foi. Aí aqui vai ficar menos
e elevado a menos t. E por último, menos, aqui também, e elevado a menos t. Ou seja, pessoal, aqui vai dar t e a menos t menos 2e a menos t. Bonitinho isso aí, né? Dá até um trava-língua na hora de falar. Agora vamos substituir aqui, tá? Vamos substituir. Então aqui a derivada segunda é essa parte aqui, ó. Deixa eu destacar aqui. A derivada segunda é essa parte. Vou colocar lá. Vai ficar assim, ó. T e a menos t, que é esse pedaço aqui, né? Menos 2e a menos t, 2e a menos t. Então a derivada segunda já foi. Mais duas vezes a derivada primeira. A derivada primeira está aqui, ó, esse pedaço. Então fica dentro de um parênteses aqui, menos t e a menos t, mais e a menos t. Fecha parênteses. Somado com a própria função, que é t e a menos t. Tudo isso igual a zero, beleza? Agora, pessoal, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Então eu tenho, deixa eu só ver aqui, ó, eu tenho t e a menos t, t e a menos t. Então eu já vou juntar. Eu tenho 2t e a menos t menos 2e a menos t. Agora a distributiva, menos 2t e a menos t mais 2e a menos t. Isso aí tudo é igual. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho 2t a menos t, positivo. E aqui eu tenho menos 2t a menos t. Ou seja, esse carinha vai cancelar esse. Sobrou menos 2e a menos t somado com 2e a menos t. Esse também cancela esse e realmente o resultado deu zero. Ou seja, tanto o item A como o item B são soluções dessa equação diferencial. Beleza, pessoal? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!